Olá, galera! Estamos começando mais um episódio do Papo de Arquibancada, o podcast da FEDESP, da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo, um podcast que faz parte da plataforma Educa FEDESP, a plataforma de cursos de formação da FEDESP. Eu já convido todos a entrarem lá, ef.org.br, e acompanhar os cursos que nós temos. Esse podcast é produzido pela Paralelo Multimídia, uma parceira da FEDESP aqui na frente dos cursos e do podcast. Esse episódio está sendo patrocinado pela Cagiva, pela Topper e pela Rainha. São as marcas esportivas do esporte escolar. Fica também o convite para que vocês conheçam aí essas marcas. Acessem as redes sociais da FEDESP, @fedesp.oficial, e o canal do YouTube FEDESP TV, é onde o podcast fica hospedado. Nós já temos lá vários outros episódios. Eu convido vocês a navegarem um pouquinho lá e desfrutar lá dos episódios. Os podcasts eles são lançados semanalmente e hoje a gente vai conversar com o professor Georgios Hatzidakis. Ele está hoje como chefe da divisão de esporte e lazer da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e é um ícone aí da gestão e do marketing esportivo no Brasil todo, né? E aí, principalmente aqui no estado de São Paulo. Professor Georgios, é um prazer. Seja muito bem-vindo aí ao Papo de Arquibancada. Eu agradeço, o prazer é todo meu, agradeço os elogios, mas não é tudo isso, e estou à disposição aqui para vocês, para a gente conversar sobre os diversos assuntos que nós vamos discutir hoje. Show. Professor, eu queria começar, para a gente startar o nosso bate-papo, falando sobretudo aí da secretaria. O que o senhor vem fazendo na Secretaria de Esportes, quais são aí as propostas, de repente, para 2026 e os feitos de 2025? Bem, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo é uma das maiores secretarias do país. Nós conseguimos procurar atingir grande parte da população do Estado de São Paulo. O investimento do governador Tarcísio e a secretária Helena é muito grande para incentivar a prática esportiva por todos os 645 municípios do estado. Nós realizamos diversas competições para atender as diversas faixas etárias, né? Então, o grande evento nosso são os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, também temos os Jogos da Melhor Idade, temos Jogos da Longevidade, né? Que agora, melhor idade que vai ser Jogos da Longevidade, temos os Jogos Regionais e os Jogos Abertos, Jogos da Juventude, Pro Atletismo, Pro Natação, a Copa de Futebol José Astolfi e diversas Copas de basquete, vôlei, futebol de salão e handebol distribuídas durante o ano todo. A gente acaba envolvendo mais de 400 municípios do estado de São Paulo e aproximadamente quase 800 mil pessoas do estado através das seleções municipais nas diversas modalidades esportivas. Nosso grande outro foco é atrair eventos internacionais para o estado de São Paulo, especialmente para o ginásio de Ibirapuera, que é o maior ginásio da cidade de São Paulo. Praticamente todo final de semana nós temos eventos de grande porte, né? Nós vamos ter agora o SLS, que é o Mundial de Skate em pista coberta, tivemos Superliga de Vôlei, enfim, todo final de semana a gente tem algum evento no Ibirapuera. Também estamos reformando a pista de atletismo Ícaro de Castro Melo, que é um grande projeto. Durante muito tempo a pista ficou abandonada e na atual gestão nós estamos investindo pesado para deixar a melhor pista do Brasil, que vai ser a nossa pista do Ícaro de Castro Melo. Nós temos 3 centros esportivos na cidade de São Paulo. Nós temos o Conjunto Esportivo Babi Barioni, onde são oferecidas aulas para a população de natação, vôlei e basquete, inclusive com parceria com a FEDESP. Nós temos o Mário Covas, Centro Olímpico Mário Covas, onde tem diversas quadras de tênis, e está sendo construída a pista de atletismo também lá. E temos também o Ibirapuera, diversos cursos de futebol de salão, vôlei e o ginásio, o Mauro Pinheiro também. E temos em Campinas o Serecamp. Então, essas são as instalações esportivas do governo do estado de São Paulo, que visam justamente atender a população. Então, o nosso principal objetivo é desenvolver a prática de atividade física e esportes para todos os municípios do estado de São Paulo. Professor, e o estado de São Paulo, o senhor bem disse, é uma das principais secretarias e o estado de São Paulo é gigantesco. Olhando
para o Estado, qual é o maior desafio que tem para conseguir alcançar, de repente, as cidades que são mais distantes aqui da capital? Na realidade, hoje nós temos uma questão de, por ser grande, a gente acaba tendo que investir um valor muito alto para atingir os nossos quase 40 milhões de habitantes, né? Como eu disse, hoje o São Paulo tem 645 municípios, boa parte, quase 300, participam dos eventos da secretaria, seja com uma, duas modalidades esportivas. O apoio das prefeituras é fundamental. Eu costumo dizer que o esporte no Brasil, excetuando-se o futebol, é bancado pelo poder público, seja por verbas das prefeituras municipais, seja por verbas das secretarias do Estado. Hoje, infelizmente, o patrocínio esportivo, perto da necessidade, é muito pequeno, mas estamos trabalhando no sentido de ampliar o número de empresas que investam no esporte, nas diversas modalidades e nas diversas categorias, visando justamente o crescimento cada vez maior do esporte no Estado. Mas realmente é um Estado gigantesco e as prefeituras têm que fazer suas competições municipais e formar as seleções para disputar as competições estaduais. Então, toda a formação do esporte no Brasil depende dessa escadinha, né? Especialmente começar com o esporte na escola. Então, a gente incentiva muito que as prefeituras realizem seus campeonatos municipais escolares, para depois a gente passar para o campeonato estadual, para o GESP, que é a maior competição escolar do Brasil, justamente para desenvolver a base do esporte. A partir do momento que temos bastantes turmas de treinamento, a partir daí a gente consegue fazer a seleção para encaminhar para os clubes. Um outro programa que eu esqueci de falar é o São Paulo Olímpico, que é justamente criar turmas de treinamento nas escolas, especialmente não envolvendo a educação física escolar, que tem seu conteúdo próprio, né? Tem as diretrizes curriculares do MEC para seguir. Então, nós criamos o programa São Paulo Olímpico, que é uma parceria da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Educação, que visa criar turmas de treinamento, inicialmente em 6 modalidades: atletismo, judô, vôlei, basquete e futebol de salão, justamente para ampliar a quantidade de crianças praticando esporte e treinando nas escolas, onde, como eu disse, é a origem de tudo, é a base de todo o esporte nacional. E o senhor comentou que tem aí um interesse do governo, né, da Secretaria de Esportes, de incentivar as empresas a patrocinarem ou participarem mais efetivamente do incentivo ao esporte. Se uma empresa tiver interesse, quais são os caminhos para que ela consiga alcançar a secretaria e, de repente, incentivar o esporte no estado, professor? Bom, a Secretaria de Esportes tem um programa da Lei de Incentivo ao Esporte, que é um dos melhores programas de incentivo através do desconto do ICMS, né? Então, qualquer empresa que tenha ICMS a pagar para o governo pode investir em projetos esportivos. Os programas deste ano já acabou o período de inscrição e agora estão sendo analisados para liberar a captação de empresas que queiram apoiar. Ano passado, nós tivemos quase 500 projetos aprovados nas diversas organizações não governamentais, e a partir daí a empresa pode investir. É uma forma de ajudar o esporte, aumentando assim a verba para o crescimento do esporte nacional. Aí você tem a lei de incentivo federal, que aí não é com a gente, mas aí é abatimento do imposto de renda. Mas a gente procura realmente que as empresas invistam através do ICMS. O nosso limite de orçamento é 60 milhões, mas o governador se comprometeu a aumentar esse valor agora em 2026. Então, a gente espera cada vez mais ter empresas da iniciativa privada ajudando, complementando o investimento do esporte do público para realmente o esporte crescer. Nesse quesito, eu acredito que falta também, não interesse, mas conhecimento das empresas de entender como que funciona esse sistema para poder aportar ali, direcionar parte do teu imposto, que não vai desonerar a empresa, né? É um dinheiro que de qualquer forma ele vai fazer o Sim, pagamento, e aí dá para direcionar e às vezes a empresa nem pode sabe disso. direcionar exatamente isso, né? Na realidade, todas as instruções estão no site da Secretaria de Esportes, que é esporte.gov.sp.br, e a partir daí
ela investe o dinheiro que iria diretamente para a Secretaria da Fazenda, diretamente em eventos esportivos. E as empresas têm que entender que investimento em esporte é uma forma de marketing bastante interessante, especialmente de acordo com não só no esporte de alto rendimento, para a visibilidade, mas especialmente das categorias menores, que é a formação de futuros consumidores. A gente fala sempre, uma empresa que investe em jogos escolares, ela acaba criando consumidores para a vida inteira, é onde você forma o hábito de consumo das crianças e dos adolescentes, especialmente empresas que têm produtos saudáveis, é uma forma de atrair uma gama muito grande de consumidores. Então, a gente pega o exemplo dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, são 500 mil alunos participantes. Então, uma empresa que investe no esporte escolar acaba criando uma gama enorme de futuros consumidores. Então, os departamentos de marketing das empresas têm que estar atentos e criar estratégias para investir no esporte, não só colocando a marca, mas com ativações. Então, você pode dar um show durante a abertura dos jogos, você pode distribuir produtos para degustação dos alunos e aí criar o hábito de consumo daqueles produtos. Você pode criar eventos paralelos aos jogos, estimulando não só o participante dos jogos a competir, que competem, mas estimulando toda a escola a se envolver. Pode fazer festival de torcidas, concurso de torcidas, enfim, as possibilidades são muitas. Aí tem que haver o comprometimento e a atuação pesada dos departamentos de marketing, das agências de publicidade das empresas e perceberem o potencial gigantesco que tem no investimento no esporte, tanto no esporte escolar, que é formação de consumidores, quanto nos eventos de clubes, nas equipes de clubes e das diversas federações do Estado de São Paulo. E o senhor comentou também do São Paulo Olímpico. O São Paulo Olímpico, hoje ele tem aderência em quantos municípios, o senhor sabe dizer? Hoje nós estamos em 70 municípios, mas a ideia é ampliar isso ano que vem para 170 e gradativamente ampliando. Então, o município tem, via Secretaria de Educação, oferecer as escolas, e aí a Secretaria de Educação remunera os professores são devidamente capacitados por diversos cursos, inclusive alguns deles promovidos pela FEDESP, porque o professor de Educação Física tem que entender que ser treinador esportivo educacional, treinador esportivo escolar, é diferente de ser professor de Educação Física e de ser treinador de equipes de alto rendimento. Então, existe toda uma capacitação que acaba valendo para a EFAP também, que acaba tendo direito à promoção durante a sua carreira, e a partir daí montar as diversas turmas de treinamento, como eu disse, nas diversas modalidades, utilizando as escolas, utilizando as estruturas das prefeituras, para que realmente tenham equipes competitivas e melhorem o nível técnico e, acima de tudo, revele talentos, né? O objetivo do São Paulo Olímpico é detectar aqueles atletas que têm aptidão e realmente futuramente podem integrar uma seleção brasileira e, a partir daí, esse atleta ser encaminhado para os clubes formadores. É importante lembrar que a escola não tem o papel de formar atleta, ela tem de dar o início à prática esportiva e aí os clubes formadores, através do Sindiclube, através do CBC, podem indicar os clubes para terem esses atletas talentosos para serem desenvolvidos e futuramente serem atletas de seleções estaduais e seleções brasileiras. Só para explorar um pouquinho mais o São Paulo Olímpico, o professor que fizer o curso, o senhor bem disse, a gente está agora em novembro de 2025, nós lançamos o voleibol e o futsal na plataforma do Educa FEDESP, pelo São Paulo Olímpico, e até fevereiro de 2026 nós vamos ter outros 4 cursos, né? É o atletismo, judô, o handebol e o basquete. Futebol de salão e basquete. E o basquete. São 6 cursos ao todo. O professor que tem interesse, ele vai fazer o curso via Secretaria da Educação, ele vai ser remunerado para ter uma turma de treinamento na escola dele, e aí a ideia é ele desenvolver essa turma de treinamento para participar, por exemplo, do próprio GESP. Sim, a ideia é justamente essa, é aquilo que a gente falou. A educação física escolar tem seus conteúdos próprios que estão previstos nas BNCCs. E muitas vezes o esporte é uma parcela muito pequena. O professor não tem tempo de dar treinamento durante as aulas de educação física escolar. Por isso, o São Paulo Olímpico é uma oportunidade de ver a aptidão da escola, né?
de acordo com a região, tem aptidão para uma modalidade ou outra, e treinar os alunos para eles terem o melhor desempenho técnico, tanto nos jogos escolares municipais quanto no GESP. Então é fundamental que haja participação, que os professores treinem suas equipes, porque é uma oportunidade dos alunos terem a experiência de participarem de competições de alto rendimento na escola. É uma forma de desenvolver a disciplina, a ética, a atividade física. Então, participar de jogos escolares, participar de competições escolares é um projeto educativo, é uma educação desportiva fundamental para a formação dos cidadãos do nosso país. Então, é muito importante os professores de educação física que optarem por fazer isso, se capacitarem, além dos cursos da FEDESP, nós temos os cursos do SESI, temos os cursos do Impulsiona, todos eles acabam capacitando cada vez mais os professores para fazerem um bom trabalho de treinamento esportivo na escola e para capacitá-los a dirigir as equipes escolares durante as competições escolares. E o São Paulo Olímpico ele é destinado exclusivamente às escolas estaduais, porque indiretamente vai fortalecer as competições municipais, mas aí também vai depender do município que consiga atingir de alguma forma, né, de políticas públicas do município, as escolas municipais também, é isso, né? Para fortalecer de forma geral. As escolas municipais, a questão é que a remuneração dos professores para treinamento é do município. E propriamente as escolas privadas, que quiserem que seus professores também sejam capacitados, o curso é gratuito e realmente melhora o desempenho dos professores treinadores em campeonatos escolares. Então, inicialmente, os professores das escolas estaduais são remunerados pela Secretaria de Educação e toda a capacitação e todo o material esportivo é oferecido pela Secretaria de Esportes. Então, todo o material, bolas, tatames, kimonos, tudo isso é oferecido pela Secretaria de Esportes. No município, aí cada município tem que preparar o seu ambiente, e as escolas privadas é uma oportunidade a mais para os seus professores melhorarem o desempenho das suas escolas quando participam dos jogos, seja os jogos privados quanto os jogos escolares do Estado de São Paulo das escolas privadas. Então a capacitação, a atualização, ela está disponível para todos, né? Basta ali o professor ter interesse de acessar lá os canais de formação que tem na secretaria para poder desfrutar dos cursos e de repente fazer essa aplicação, seja na escola privada, na municipal e aí na estadual, com o subsídio do próprio estado para esse professor. Legal. Exatamente. E o senhor comentou, professor, é uma curiosidade minha, como é que funciona essa transição? Esse garoto que de repente ele foi identificado pelo São Paulo Olímpico como um potencial atleta, como é que funciona essa transição para ele chegar num clube, para ele chegar numa federação da modalidade, para ele despontar na modalidade? Normalmente os clubes têm olheiros que procuram atletas que tenham habilidades físicas motoras para formar suas equipes de base, né? Logicamente os clubes dão prioridade aos seus associados, mas eles acabam tendo uma cota para militantes, para pessoas de fora, e é interesse dos clubes. Então, tanto o professor pode entrar em contato com algum clube formador do seu município e mostrar aqueles alunos que têm destaque para serem treinados do clube, quanto alguns clubes têm olheiros que vão atrás desses alunos, que assistem os jogos escolares, que assistem às competições escolares em busca de talentos esportivos. Eu sempre insisto nisso. A base do esporte no país são as escolas. Então, hoje nós temos uma gama de praticantes esportivos da escola gigantesco, que muitas vezes as peneiras dos clubes não conseguem ter para tirar a qualidade da quantidade. Então, no esporte de alto rendimento, quanto mais você tem, quanto mais praticantes você tem na base, mais chance tem de você encontrar atletas talentosos. Então, o ideal é que no Brasil inteiro nós tivéssemos treinamentos escolares fortes, campeonatos escolares fortes, e que os clubes começassem cada vez mais a observar esses campeonatos para a busca de talentos esportivos para suas equipes esportivas e, a partir daí, desenvolvê-los, como eu disse, para fazerem parte das seleções estaduais ou seleções brasileiras. Mesma coisa na universidade. Algumas universidades hoje buscam, então, bolsa de estudo para atletas que são talentosos para jogarem os jogos universitários pelas suas marcas. Então, é outra fonte de
rendimento dos atletas é ganhar, se às vezes ele não entrou na universidade pública, ele pode ganhar a bolsa de estudo na universidade privada. Então é muito importante, é uma oportunidade ímpar que o Estado está oferecendo para a população escolar do Estado de São Paulo. E vamos lá, me parece que, me corrija se eu estiver errado, professor, por favor, me parece que existe um distanciamento muito grande, né, do garoto que está lá na escola, de repente se desenvolver no esporte e chegar num clube. Nesse cenário, quais são os desafios que existem, ou estratégias, de repente, além do São Paulo Olímpico, para se diminuir, porque 70 municípios é um número expressivo, mas pensando no São Paulo todo, é um número ainda distante ali da totalidade. Quais são os maiores desafios para conseguir colocar na cabeça do professor, para conseguir colocar na cabeça lá do município, que isso é importante para a formação não só do atleta em si, mas do cidadão, né, de forma integral, porque o esporte ele pode gerar benefícios aí, inúmeros para a vida dessa criança, desse adolescente. Quais são os desafios da secretaria nesse ponto, professor? O principal desafio é divulgar cada vez mais o trabalho que está sendo efetuado. Os municípios, como você disse, têm que perceber que o São Paulo Olímpico e as outras competições promovidas pela Secretaria de Esportes são fundamentais para o desenvolvimento da atividade física e para a formação dos cidadãos do Estado de São Paulo. Então, não só os jogos escolares, os jogos da juventude, as copas, justamente objetivam que cada vez mais os municípios formem suas seleções e disputem os campeonatos. Isso acaba sendo uma marca do município, isso acaba sendo uma marca do prefeito, do secretário de esportes do município, e os próprios clubes municipais, os clubes sociais e esportivos, têm uma ferramenta muito grande para atrair atletas com potencial de crescimento. Então, hoje, muitos clubes não participam dos campeonatos federados porque somente os associados não têm times fortes o suficiente para disputar um campeonato estadual. Você tem o Sindiclube, o campeonato Sindiclube, que é mais equilibrado, mas mesmo assim, sempre ter um militante, ter esse aluno que não é associado do clube treinando, é importante você ter uma cota, os clubes terem uma cota para militantes, para atender às suas necessidades. Então, ele, além de facilitar a vida do aluno, ele acaba divulgando a sua marca, divulgando a marca dos associados na sociedade paulista. Então, o desafio realmente é muito grande. Por quê? Porque ainda existe aquela cultura, o esporte não é uma boa ferramenta ou não dá dinheiro. Muito pelo contrário. Um atleta de alto rendimento tem bons rendimentos e é uma profissão que muitos podem adotar, né? Então, é muito importante o aluno sempre continuar estudando. Por isso que no São Paulo Olímpico e nos Jogos Escolares é importante a avaliação das notas, né? Então, só podem participar aqueles alunos que têm média, que têm notas boas, e, ao mesmo tempo, desempenhar o papel atlético, que é tão importante para o crescimento social. Lembrando que hoje o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido, então é importante acabar com o sedentarismo e a obesidade nas escolas. Cada vez mais temos que ter uma população mais saudável. E essa criação de hábitos de vida saudável começa na escola, começa no dia a dia, seja pela educação física escolar, seja pela prática esportiva, pelo treinamento esportivo. E aquele aluno que começa a treinar na escola nunca mais para. Quando ele sair da escola, ele vai arrumar um time de bairro para jogar, ele sempre vai estar atuando e, consequentemente, ter uma vida mais saudável, uma vida sem obesidade, uma vida sem problemas cardiorrespiratórios. Então, isso é fundamental para a população do Estado de São Paulo. É isso, e show de bola, professor. E aí, para o ano que vem, eu imagino que devem ter aí algumas propostas talvez de crescimento do GESP ou em outras áreas que são não do escolar. Quais são os planejamentos que a Secretaria tem para 2026? Efetivamente, nossos objetivos são aumentar o número de municípios participantes dos nossos eventos. Nos Jogos Escolares, já estamos cobrando um aumento substancial de escolas de alunos participantes, né? Nós queremos chegar a 1 milhão de alunos jogando o GESP, que é um grande desafio. Esse ano chegou em 500 mil, né? Então, nós queremos só dobrar. É um desafio bastante interessante, mas a parceria com a Secretaria de Educação é fundamental para aumentar esse número de alunos.
e também com os municípios. É importante as secretarias municipais de esporte promoverem seus campeonatos municipais, não ficar esperando só para disputar o campeonato estadual. O ideal é que cada escola organizasse seu campeonato interno, a partir do seu campeonato interno disputasse os campeonatos municipais e essas equipes disputassem os jogos do Estado de São Paulo, e aí classifica, lembrando, né, que o GESP classifica para os Jogos da Juventude e para os JEBs, né, que são os Jogos Escolares Brasileiros e os Jogos Escolares Sul-Americanos. Então tem toda uma escada de crescimento, de classificação, que é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. Os alunos, imaginem um aluno de escola pública ter a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, ou viajar para outro município, para outro estado, ou para outro país. Então, por isso é importante, e é aquilo que a gente diz, cada vez mais o esporte na escola é uma ferramenta gigantesca de educação. E os outros eventos nossos, nós temos o desafio de aumentar o número de participantes dos Jogos Abertos. Durante a pandemia houve uma queda de municípios, agora estamos recuperando. Esse ano tivemos que mudar nosso calendário, que vai sair daqui a pouco. A previsão é que os Jogos Abertos sejam em outro período, para não ter problema de adiamento, que nós tivemos nos últimos 2 anos, por questão de alojamento. E os Jogos da Melhor Idade também, aumentar o número de municípios participantes. Nós tivemos quase 200 municípios participantes esse ano, nosso objetivo é aumentar. Enfim, todo o trabalho da Secretaria é cada vez mais ter a população participando e praticando atividade física e esporte durante os nossos eventos esportivos. E também atrair o turismo esportivo. Outro ponto importante é um potencial gigantesco que o Estado de São Paulo tem. Nós temos um litoral bastante grande, com ótimas praias. Então, o turismo esportivo, a promoção de eventos de praia, vôlei de praia, beach tênis, futebol de areia, vela, iatismo, enfim, nós temos cada vez mais que desenvolver os esportes no litoral para atrair cada vez mais pessoas para o turismo esportivo. Não só no litoral, mas também na beira dos rios. Nós vamos tentar realizar eventos nas prainhas do Rio Tietê, como outros eventos. Nós temos a questão do ciclismo, né? Ciclomobilidade. Nós temos uma série de rotas ciclísticas do Estado de São Paulo, que é uma parceria da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Esportes, e agora nós estamos fazendo o projeto para rotas de caminhadas e de corridas pelo Estado de São Paulo inteiro. Então, todos os nossos projetos são voltados para aumentar a prática de atividade física, além de atrair eventos internacionais para o Estado de São Paulo. Enfim, o objetivo é deixar claro que a prática de atividade física é um investimento do Estado para a melhora da saúde da população, para atrair recursos para os municípios. Então, só para dar um exemplo, um município de 50 mil habitantes, que promove uma final de uns Jogos da Melhor Idade, recebe mais 3 mil atletas, então movimenta toda a economia do município, movimenta a hotelaria, movimenta bares e restaurantes. Então, os municípios também que se inscrevem para sediar nossas competições acabam tendo um movimento muito grande no seu comércio local, o que atrai cada vez mais turistas e cada vez mais gastadores no município. Professor, eu entendo que isso não seja de responsabilidade, obviamente, da Secretaria de Esportes, mas qual seria o caminho, na tua opinião, para chegar nesse município, para fazer com que esse município se conscientize disso? Seria, de repente, politicamente falando, seria por vereador, seria direto na prefeitura ou direto na secretaria? Qual é o caminho para que, de repente, esse município olhe o esporte de base, o esporte escolar, com outros olhos, né, para incentivar a prática, entendendo que é um caminho de crescimento para todos os outros, para todas as outras esferas do município? Como o senhor bem disse, um município de 50 mil habitantes recebe um evento com 3 mil, ele vai ter uma movimentação no município todo, né? E me parece que alguns municípios não têm essa percepção tão próxima, às vezes há um distanciamento. Como chegar nesse município? Ou como que esse município pode ficar sabendo efetivamente das ações do governo e participar, entende? É uma questão política, né? Infelizmente, o executivo que tem que ter essa visão. Muitas vezes, um bom secretário de esportes, um bom secretário de educação,
percebe o potencial gigantesco e consegue politicamente convencer o prefeito a investir cada vez mais no esporte. Normalmente, nos municípios, o orçamento da Secretaria de Esporte é muito pequeno. Então, é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito para mostrar para os prefeitos a importância da prática de atividade física e esporte para o município, como isso melhora a imagem não só do município, mas do Poder Executivo. Então, o trabalho realmente é um trabalho político, de convencimento, de formiguinha, dependendo do município, logicamente o município tem as suas prioridades de saúde, educação e segurança, que é o tripé hoje de toda a política esportiva, mas a gente tem aconselhado cada vez mais municípios, primeiro, a redigir sua política pública de esportes e aprovar na Câmara dos Vereadores, porque aí é um movimento político muito interessante para todos os municípios, e incluir nessa política pública a questão de todas as áreas, todos os eventos que o município tem que realizar ou precisa realizar para um bom desenvolvimento da população. Tem que lembrar que não é só prática esportiva, não é só campeonato esportivo, é prática de atividade física, é a caminhada, é a natação, é o futebol de final de semana, são as ruas de lazer. Tem que se desenvolver cada vez mais o lazer no estado de São Paulo, como forma de melhorar a qualidade de vida da população. Tem que lembrar que o esporte é uma melhora de qualidade de vida da população do município. Então, realmente, o caminho é um trabalho de convencimento político, tanto da população, que tem que cobrar do executivo, quanto da escadinha, né? Os secretários municipais têm que ter uma capacidade de articulação política para convencer os prefeitos a investirem cada vez mais no esporte, porque isso beneficia todo o executivo municipal e todo o executivo estadual. Legal. Eu acho que foi isso. Foi um papo rápido, mas acho que a gente conseguiu passar aí por todas as questões da secretaria. Professor, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Não sei se o senhor quer fazer mais alguma ponderação, trazer alguma informação. Não, o importante é a FEDESP, no caso do esporte escolar, cada vez mais desenvolver esse trabalho excelente que ela tem realizado. Tem que fazer uma estratégia de marketing para atrair mais empresas para o desporto escolar. Isso é de fundamental importância. Como eu disse, convencer, não é convencer, é mostrar para os departamentos de marketing e para as agências de publicidade o gigantesco potencial de formador de consumidores, né? Falando tecnicamente, hoje muitas empresas têm questão de aumentar suas vendas, aumentar o número de consumidores, ampliar a visibilidade de suas marcas num público extremamente jovem. Para os municípios, cada vez mais investir no esporte como forma de prevenção de doenças. Outro dia eu estava vendo o doutor Varela falando que os hospitais hoje tratam os doentes, né? Depois que adoece que trata. Deveria ser o contrário, os hospitais deveriam se preocupar em prevenir as doenças e, consequentemente, gastar menos, né? Então, você oferecer atividade física, muitas vezes você pode ter uma UBS, um pronto-socorro que tenha do lado uma área para a prática de atividade física da população, evitando doenças cardiorrespiratórias, a própria obesidade, que hoje é um problema de saúde pública mundial. Nós temos que cada vez mais incentivar a criança e adolescente a deixar o esporte de lado e praticar atividade física. Esse é um problema, sem, logicamente, deixar de desenvolver o esporte também, que é outra modalidade bastante interessante no mundo esportivo de hoje. Então, tudo isso é de fundamental importância e realmente esperamos cada vez mais que os nossos executivos percebam isso e invistam cada vez mais na atividade física, no esporte e, consequentemente, na saúde. Lembrando que o esporte também é uma questão de segurança pública, né? A partir do momento que a criança está envolvida em treinamento esportivo, ela não tem cabeça para fazer coisas erradas, de atuar em outras áreas que não a saúde e a educação. A FEDESP, em 2025, ela tem investido esforços para capilarizar cada vez mais o esporte escolar, né, no estado de São Paulo.
Um exemplo disso é o próprio São Paulo Olímpico, em parceria com o governo, querendo ou não, é um canhão aí de visibilidade no estado todo. Além disso, nós desenvolvemos um programa chamado Municipalização do Esporte Escolar, que é justamente para chegar nos municípios e criar ali competições ou eventos esportivos escolares que alcance não só aquela criança que talvez tenha um desempenho legal numa determinada modalidade, mas que todas as crianças desfrutem dos benefícios do esporte. A gente tem feito esse trabalho árduo, né? Retomamos isso agora em 2025 e para 2026 aí a gente tem uma proposta de aumentar cada vez mais. Esse ano a gente conseguiu alcançar alguns municípios como Atibaia, Santo André, Sumaré, Jandira, tem todo o circuito das águas ali, né, que acaba tendo uma participação muito grande com o GESP. Então nós conseguimos chegar em alguns municípios, conseguimos fazer essa participação, mas óbvio que se nós tivermos uma base forte aí de gestão e de administração, como por exemplo as empresas incentivando, é melhor. A gente tem, como eu falei no começo do episódio, nós temos aí algumas marcas esportivas subsidiando esse podcast, na Cagiva, a Topper e a Rainha, mas a gente abre portas para que outras empresas tragam as suas marcas, coloquem a sua marca à mostra para uma comunidade gigantesca, aí, um potencial gigantesco, e utilizando a FEDESP como ferramenta para isso. Então a gente está à disposição também para isso, né? A ideia desse podcast aqui faz parte do programa de municipalização para que tanto pessoas, né, quanto marcas, quanto municípios e secretários possam assistir e de repente acender ali uma luzinha de que existe uma possibilidade de trazer para o município um evento escolar, uma competição escolar ou aulas recorrentes ali, como o próprio São Paulo Olímpico oferece para o estado, de repente oferecer para o município e de aumentar a quantidade de crianças, de adolescentes participando e praticando. Citando as grandes competições patrocinadas por marcas, né? Então, me permita citar algumas marcas. A Copa da NAP, durante praticamente 20 anos, criou uma quantidade gigantesca de consumidores de iogurte, numa época que ninguém consumia iogurte, então ela era uma tradicional, juntamente com a Copa Jovem Pan, então acabaram se unindo. Nós tivemos depois também a Vibração Nestlé, onde o investimento considerável da Nestlé para divulgar suas marcas na área escolar. Nós temos a Copa Nescau, que tem investido cada vez mais. E nós temos a Copa Guaraná Antártica, que foi um grande evento de futebol em 4 estados brasileiros com o futebol. Enfim, são algumas marcas que têm poder de conquista de um público cada vez maior na área escolar. Então, realmente, o esporte escolar é um potencial gigantesco para você criar produtos proprietários em parceria com a FEDESP, e é muito importante, como eu disse, os departamentos de marketing das grandes empresas, assim como as agências de publicidade, percebam que ela pode criar consumidores não só fazendo propaganda, mas promovendo eventos escolares que desperte esse interesse no consumo de seus produtos. E aí, na fixação de marca. Outro dia aqui na Secretaria tivemos uma grande marca de leites que estava justamente preocupada em investir em esporte. Então, é outra empresa que quer investir em esporte, vai usar a lei de incentivo do ICMS, porque você tem 2 caminhos, né? Um é fazer o programa de marketing mesmo, puro, é o que a gente chama de dinheiro limpo, que você investe em algum evento seu, proprietário, em parceria com a FEDESP, em parceria com a Secretaria de Estado, e você tem o abatimento do ICMS. Então, quer dizer, você vai estar usando o dinheiro público para criar consumidores da sua marca. Então, as diversas organizações não governamentais precisam do seu apoio, né? Elas precisam que você invista nos projetos sociais. Esse é outro segmento bastante interessante que tem que ser lembrado. Hoje, como eu disse para você, nós temos quase 500 projetos sociais nas mais diversas modalidades. Outro ponto que eu tinha esquecido, o governo do Estado de São Paulo está desenvolvendo agora centros de treinamento, que é justamente a complementação do São Paulo Olímpico, né? Aqueles atletas que não forem para os clubes formadores poderão ser chamados para irem para os centros de desenvolvimento esportivo do Estado de São Paulo, que é outro projeto que nós vamos implantar no ano que vem.
mas é fundamental que as marcas percebam o potencial gigantesco que o esporte tem para criar novos consumidores e criar cada vez mais conhecedores de suas marcas. Mais praticantes, é isso aí. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer poder conversar e aprender um pouquinho com o senhor. O senhor sabe que eu sou um fã de longa data, aprendi muito, sempre aprendo nas poucas conversas que nós temos. Espero que tenha gostado. Eu convido a todos aí que estão assistindo que curta o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas conheçam um pouquinho aí do trabalho da Secretaria. Acione o sininho para você receber a notificação dos próximos episódios do Papo de Arquibancada. Os podcasts eles estão sendo publicados semanalmente. Fica o convite aí para que vocês assistam aí a cada episódio e mande mensagem para nós, para que a gente possa aí cada vez mais aprender juntos. Professor, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço e parabéns pela FEDESP pelo trabalho e pelas parcerias que ela tem executado. Muito obrigado.